Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu já sofri muito até hoje, nos meus quase 20 anos de carreira profissional. E eu resolvi compartilhar isso com vocês porque eu percebo que é uma dúvida e uma aflição em comum de muitos profissionais de logística, principalmente nós mulheres. E eu quero falar com vocês hoje sobre discriminação na área de logística, principalmente quando você é mulher. Bom, eu já sofri muito desse tipo de discriminação, até mesmo de preconceito, como eu falei para vocês. Logo no início da minha carreira profissional, eu era muito nova, eu comecei com 14 anos de idade, eu era vendedora numa loja, num importante shopping center em São Paulo, e foi o meu primeiro contato que eu me lembro com discriminação. Não necessariamente na área de logística, mas com a discriminação no geral, né? Eu não era de uma família que tinha muitas condições financeiras, eu morava num bairro periférico em São Paulo e eu era vendedora de uma marca que era uma marca moda, né? Muito utilizada na época, eu me lembro, pelas patricinhas. E eu não tinha tantas roupas descoladas para usar naquela época. E como eu não nasci em berço de ouro, eu precisava trabalhar. E eu senti a primeira discriminação lá, né, trabalhando, quando as minhas próprias colegas que trabalhavam comigo, às vezes me olhavam assim de cima e embaixo, porque talvez eu não tinha tantas condições financeiras para comprar roupas para ir trabalhar, mesmo sabendo que eu trabalhava numa loja, num bairro de classe AA em São Paulo. Eu, infelizmente, não tinha condições e foi o meu primeiro impacto com a discriminação. Os tempos foram passando, os dias foram passando e, obviamente, a própria loja que eu trabalhava, a própria marca que eu trabalhava, acabou que me proporcionando as roupas para eu conseguir ficar um pouco melhor apresentável, né? Vamos dizer assim. Mas eu tô compartilhando isso com vocês porque foi a minha primeira imersão na pele, né, de discriminação. E, obviamente, isso me marcou bastante. E quando eu saí da loja, eu fui trabalhar numa empresa multinacional, numa área que fazia a integração entre a logística e a área de marketing e vendas. E foi lá nessa empresa, entrando nessa área que falava com praticamente logística, marketing, vendas, como eu disse, que eu comecei a sentir um pouco mais pesada essa discriminação. Naquela época, vale ressaltar que a logística não era tão disseminada, não era um assunto tão difundido, praticamente não existia nenhum curso de logística naquela época. E eu até mesmo não sabia o que era logística, não sabia o potencial da logística e o que ela representava. E talvez por ser muito nova e talvez por ingressar nessa área que tinha que se comunicar com várias outras, inclusive a logística principalmente, eu comecei a perceber que o pessoal da logística basicamente eram formados o departamento por homens, né? E eu me lembro de ter perguntado para o meu chefe na época por que só tinha homens no departamento de logística, e eu lembro que ele me respondeu dizendo que era uma prática, que era comum, que eles só contratavam homens para poder trabalhar na área de logística, porque era uma área muito operacional. Fiquei meio sem entender na ocasião, mas o tempo vai passando, a gente vai aprendendo, a gente vai buscando conhecimento,
a gente vai percebendo como realmente essas coisas de discriminação e preconceito acontecem e as nossas fichas começam a cair. E as minhas fichas começaram a cair. Eu lembro que no segundo ano que eu estava trabalhando na multinacional, um pouco antes de eu sair para trabalhar na empresa de consultoria de projetos de logística e supply chain, eu lembro que eu comecei a perceber um movimento até dentro da empresa de começar a trazer para a área de logística mais mulheres. E foi naquela época que começou a ser muito forte o discurso de vários gêneros, várias pessoas trabalhando. Enfim, a bandeira do feminismo também começou a ser levantada de uma forma muito mais intensa, muito mais forte. E também eu acho que as pessoas começaram a se posicionar um pouco mais. Todas as vezes que eu entrava dentro de um armazém, dentro de um centro de distribuição, eu lembro que eu via olhares assim, sabe? Olhares de pessoas praticamente do sexo masculino olhando, e eu me sentia como realmente um extraterrestre. Eu achava muito engraçado naquela ocasião, me incomodava um pouco, me deixava um pouco desconcertada, mas eu não parava para pensar e ver a importância de você cada vez mais saber se posicionar. E é sobre isso que eu quero falar para todos que estão assistindo esse vídeo. Talvez esse vídeo vai ser assistido por muitas mulheres profissionais de logística que, assim como eu, sofrem ou já sofreram algum tipo de discriminação atuando na área de logística. A primeira coisa que eu quero dar de dica para vocês é a seguinte: quando você não se posiciona, você tende a sofrer muito mais preconceito e muito mais até discriminação atuando na área de logística. E o fato de você se posicionar faz com que as pessoas te respeitem mais, principalmente numa área que até hoje, né, é dominada por homens. Obviamente existem muitas mulheres maravilhosas atuando na área de logística em cargos altos, inclusive, coisa que naquela época que eu comecei era praticamente impossível, não só na área da logística, mas em qualquer área, né? A mulher ocupar cargos de alta direção, presidência e etc. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando a gente se posiciona, a gente tende a colocar uma barreira nesse tipo de situação. Porém, a gente só vai conseguir se posicionar, a gente só consegue se posicionar quando a gente tem conhecimento. E é por isso que eu bato sempre nessa tecla de que conhecimento a gente tem que buscar o tempo todo para a gente poder conseguir buscar até mesmo o nosso lugar ao sol, buscar a nossa posição e, obviamente, conseguir se posicionar. É muito difícil a gente se posicionar quando a gente não tem conhecimento. O conhecimento realmente ele é libertador, o conhecimento realmente ele tira as vendas dos nossos olhos, ele nos eleva, ele nos deixa mais poderosas e com mais condições de administrar esse tipo de situação que até hoje, gente, acontece muito. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já deve ter percebido algum tipo de discriminação na área de logística, principalmente. Obviamente isso acontece em todas as áreas, mas eu tô falando aqui da nossa área, que é a área que eu trabalho. Então, à medida que o tempo foi passando e à medida que eu fui buscando mais conhecimento, eu fui tendo mais segurança e mais assertividade no momento de me posicionar
frente a situações tão chatas, tão desagradáveis, como essa, por exemplo, dos olhares, né? Quantos e quantos olhares eu já tive que passar e enfrentar e me posicionar quando eu chegava assim para uma reunião para discutir um projeto de logística, para discutir uma estratégia de logística com outras áreas de vendas, de marketing, de finanças. E eu entrava assim na sala de reunião e tinha, sei lá, 15, 16, 20 pessoas, todas homens, e me olhavam assim de cima e embaixo. Quantos olhares eu tive que administrar entrando em armazéns, entrando em centros de distribuição, que as pessoas ficavam assim, nossa, tão nova, tão cara de menina, tão mulher. E é engraçado porque eu me lembro perfeitamente da sensação que eu tinha quando isso acontecia, logo quando eu comecei, que eu não tinha tanto conhecimento, consequentemente eu não tinha tanta segurança para me posicionar, e como eu fico diante dessa situação quando acontece hoje. E pasmem, hoje, apesar de eu ter esse conhecimento, de eu ter buscado esse conhecimento e de eu achar que eu consigo me posicionar, e de fato eu consigo me posicionar hoje com muito mais segurança, com muito mais facilidade, até hoje eu ainda percebo, geralmente quando as pessoas não me conhecem, geralmente quando algum cliente não me conhece, ou algum contato, ou algum fornecedor, ou até mesmo algum aluno não me conhece, acaba fazendo um pré-julgamento do tipo, nossa, será que ela realmente é boa naquilo que ela tá falando de logística? Então, é uma situação que até hoje acontece, mas eu me sinto muito mais confortável, muito mais, como eu disse para vocês, segura para me posicionar, para administrar essas adversidades, porque não deixa de ser uma adversidade, é uma coisa incômoda, né? Mas eu me sinto muito mais preparada depois que eu comecei a investir mais em mim, comecei a investir mais em conhecimento, em buscar, inclusive, outras pessoas, outras mulheres que atuam na área de logística para trocar ideia, para poder a gente trocar experiências. Então, essa é a minha maior dica para você que eventualmente está sofrendo, tá percebendo algum tipo de olhar, algum tipo de discriminação. E isso acontece, inclusive, em vários momentos, né? Às vezes a discriminação vem no momento que você está procurando uma vaga, que você está concorrendo a uma oportunidade de trabalho. Isso acontece muito nas entrevistas. Nós recebemos aqui relatos de muitas mulheres que têm e sente de fato esse tipo de dificuldade. Mas quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca se posicionar, e a gente só se posiciona quando a gente tem essa segurança, né, de conhecimento, a gente tende a quebrar esse tipo de situação. E isso também é válido independentemente do seu sexo, da sua religião. Isso é válido para todo mundo. Ou seja, se você tem conhecimento, se você busca se atualizar, se você busca enriquecer o seu bem mais precioso, que ninguém tira de você, você obviamente consegue se posicionar e consegue expor as suas ideias, ser visto, ser reconhecido, independentemente se você é homem, se você é mulher, dependente da sua crença religiosa, do seu aspecto político, enfim. O que eu quero dizer é que o conhecimento realmente ele liberta, ele nos tira essa coisa ruim de as pessoas sambarem na nossa cabeça, né? Muitas vezes porque a gente não conhece, não tem determinada informação e, consequentemente, não sabe se posicionar. Então, essa é a minha maior dica para todos vocês, não só mulheres, mas para todos vocês. Quando a gente tem conhecimento de fato, a gente consegue se posicionar muito melhor, de forma muito mais segura, de forma muito mais consistente
e não é qualquer um que vai sambar em cima da nossa cabeça, que vai fazer alguma coisa contra aquelas pessoas que realmente conseguem, com conhecimento, se posicionar com segurança e desempenhar aí as suas funções, as suas atividades. E você, mulher, vocês mulheres que estão vendo esse vídeo, não desistam. Busquem esse conhecimento, busquem se posicionar e vocês vão ver que assim como eu consegui, vocês também vão conseguir buscar o lugar de vocês, buscar a posição de vocês e ter muito sucesso atuando na área de logística sem ter que passar por esse tipo de situação com frequência. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês e a todos. Obviamente, como eu disse, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue se posicionar e ninguém vai tirar com a nossa cara ou vai agir de discriminação, de preconceito. E se agir, vocês vão saber, obviamente, contornar a situação, administrar essa diversidade e sempre sair por cima. Eu espero que vocês todos tenham muito sucesso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.